Boa noite para vocês. A tarefa de ser última é meio penosa, né? Porque eu não queria repetir o que as minhas duas companheiras falaram, mas antes de tudo eu queria agradecer ao pessoal do SOS Porto. Eu vivi 34 anos em Recife e acho que o SOS Corpo fez parte da minha história e eu da história do SOS Corpo, né? Então, estar aqui é um prazer imenso. E quando eu me encontrei com a Betânia, eu disse para ela: Betânia, faz 40 anos que nós estamos nessa luta, né? Olhem para as nossas caras, né, Vera? Então, eu vou falar um pouquinho do lugar a partir do qual eu preparei meu texto, mas só que eu acho que eu não vou conseguir ler tudo, porque é muita coisa. Mas quando eu recebi da Rivânia o roteiro, e ela, no papel estava escrito que Caleidoscópio era um espaço formativo. E essa era uma iniciativa do Caleidoscópio, portanto era um espaço formativo. Então eu fiquei pensando assim, por que formativo? Para essas mulheres tão lutadoras, né? E eu mesma dei a resposta, porque eu estou me sentindo com necessidade de me formar de novo. É uma coisa assim impressionante, porque as coisas estão muito incertas, muito líquidas, muito confusas, e todos os discursos a gente acaba repetindo a mesma coisa. Então essa minha impressão de ouvir sempre o mesmo discurso me criou uma sensação de que nós estamos, sobretudo o pessoal da esquerda, numa espécie de círculo vicioso, sabe? Círculo vicioso é assim, como a própria palavra diz, é um vício, né? Nós aqui estamos todo mundo contente, porque mais ou menos nos entendemos, né? Então, de repente, a gente fala assim: ah, você é de esquerda. Ah, você também é de esquerda. Ah, você é progressista, você é muito progressista. Ah, você é crítica do fundamentalismo. Ah, eu sou antipatriarcal. Eu não sei mais o que isso quer dizer. Está muito complicado dizer isso. Então, o círculo vicioso é um pouco assim: a gente se une, a gente já sabe, aqui, por exemplo, a gente já sabe mais ou menos a cor de todo mundo. A gente já sabe mais ou menos a ideologia de todo mundo que está aqui. Vocês acham que isso não é um círculo vicioso? Então, digamos, filosoficamente, nós estamos precisando retomar uma formação, que é a ideia, se eu entendi bem, do caleidoscópio. Então, nós estamos sendo convidadas a romper o círculo vicioso e começar a pensar de novo. Primeiro, olha, nós somos feministas contra o fascismo, contra o fundamentalismo, porque nós queremos ter corpos livres e viver num estado laico. Mas o que significa isto agora para cada uma de nós? E aí que eu louvo a iniciativa do caleidoscópio, porque eu estou querendo dizer que nós já não sabemos mais com clareza. Nós sabemos assim, somos contra a perspectiva do Bolsonaro, somos contra a ministra, sim, somos contra o fundamentalismo, mas
o que se passa exatamente em nós. Aí eu propus primeiro como tarefa para mim mesma. Eu quis saber o que era insurgências. Eu fui procurar o que era insurgências. Depois eu procurei o fascismo, depois eu procurei o fundamentalismo, até a Ivânia mandou algumas bibliografias, algumas eu conhecia, chegaram depois da minha preparação. Também refleti sobre Estado laico e sobre os corpos livres. Então, de uma maneira geral, a minha proposta, que eu não vou conseguir realizar com vocês, mas eu vou apenas sugerir o que é mesmo insurgência para nós. A insurgência é uma insurreição, é uma negação de uma afirmação opressiva, de uma situação opressiva. A insurgência é revolta, a insurgência é revolução, a insurgência seria reformulação. Então, se a gente disser que o feminismo é uma forma de insurgência, eu queria que a gente dissesse de novo, sempre de novo, por quê? De outra forma, não mais com os chavões conhecidos, mas que a gente se auto-implicasse. Eu vi alguns textos das companheiras do SOS Corpo também solicitando essa auto-implicação nossa nos conceitos, porque os conceitos se gastam, as explicações se tornam umas chatices, a gente já sabe, né? Então, eu gostaria que a gente tivesse mais clareza que uma insurgência é ser capaz de dizer não a ordens dadas, a ordens assumidas como naturais, a normatização, ao essencialismo, a naturalização, isso de diferentes maneiras. Depois, eu gostaria que a gente também tomasse a questão do fascismo. Gente, o que é para mim fascismo? Que tipo de fascismo existe hoje no Brasil? Como é que esse fascismo utiliza a religião, por exemplo? Por que ele precisa da religião? Ele precisa da religião. Ele precisa desse teto da religião. E isso me leva a pensar no Estado laico. O que é hoje o Estado laico? Quando o presidente da República diz assim: o Estado pode ser laico, mas eu sou cristão. O que significa um Estado laico quando ele diz: eu sou cristão? E mais ainda, quando eu falo de Estado laico, eu estou querendo dizer o quê? É possível que eu separe a subjetividade do presidente da política de Estado? É possível que eu separe as opções religiosas de deputados, de ministros, mesmo com a distinção que Sônia fez entre fé e religião? Eu acho que a questão da religião é uma questão seríssima. A religião é política e a política é religião. E sempre foi assim. Na medida em que a gente coloca E aí eu quero dizer também, não apenas o catolicismo, não apenas o protestantismo, não apenas o candomblé, não apenas a Umbanda também tem propostas políticas. Então o que eu quero dizer é que quando a gente fala de Estado laico, eu tenho receio de que a gente está sendo, digamos assim, simplista demais.
simplista demais. Porque quando eu outro dia fui numa reunião de quilombolas em São Paulo, as quilombolas reclamam em nome da sua ancestralidade, portanto em nome da sua cultura religiosa. Se eu olhar um pouquinho o que acontece com os grupos indígenas também atuam em nome de sua fé religiosa, sua fé nos espíritos. Então o país não é laico, o país é religioso. E também o país eu acho que minoritariamente secularizado também. Tem um monte de gente que se declara ateia. Mas será que em alguns lugares até o ateísmo não é religião? Vejam o caso da China, vejam o caso da União Soviética, vejam o caso de outros lugares em que o secularismo foi perseguidor das pessoas. Então, se vocês falarem para mim, então o que é para você? Eu digo, olha, eu tenho que buscar tudo de novo. Eu queria sentar, como eu tenho um grupo muito agradável em São Paulo, que é um grupo de teatro, e a gente estuda junto. Então a gente tem que sentar de novo, estudar junto. Começar de novo a dizer assim, a partir do meu território, não a partir daquilo que eu aprendi e me fechei nesse aprendizado. Então isso me convida a rever o que é Estado laico. Isso me convida a rever também o que significa o papel das religiões. Por que a gente não poderia pensar uma outra coisa? Que as pessoas se reunissem também em nome da sua crença, e em nome da sua crença fizessem propostas políticas, né? O Estado não precisa ser religioso, mas o Estado pode e deve abrir espaços para que a diversidade de cidadãos se manifeste. E isso, para mim, é outro desafio que a gente deveria poder retomar. Então, quando eu falo de religião, eu tenho que pensar a religião não como uma coisa ruim, mas também não é uma coisa boa, mas é uma coisa que faz parte da cultura humana. A gente se lembra da quantidade de monges budistas que durante a guerra do Vietnã se queimaram. Atualmente, a quantidade de budistas também que são perseguidos politicamente no Sri Lanka. A gente tem que pensar na Irlanda do Norte, na Irlanda do Sul. A gente tem que pensar nas máfias religiosas. A gente tem que pensar naquilo que a Vera lembrou, dos traficantes disfarçados, né? Então eu queria convidar vocês para sair de uma espécie de chavão que a gente usa muitas vezes, nós feministas que nos sentimos oprimidas pelas religiões, para a gente poder retomar desde outros referenciais essa situação do Estado laico e, consequentemente, do papel das religiões numa democracia. Por que as religiões incomodam? Incomodam porque não estamos em democracia. Nós não vivemos em democracia. Ou melhor, vivemos numa democracia puramente nominal.
Porque uma democracia real é uma democracia que exige também a distribuição, redistribuição dos bens econômicos, dos bens culturais, dos bens simbólicos. Então nós temos nominalmente uma democracia, mas não temos de fato uma democracia. Então isso tudo, para mim, aparece como pontos a serem retomados. Vou ser breve. Quando a gente fala, por exemplo, tudo isso para que nossos corpos sejam livres, o que nós estamos querendo afirmar com corpos livres? Quem tem corpo livre? Nós feministas, quando falamos de corpos livres, estamos falando de algumas coisas muito precisas, né? Estamos falando da nossa sexualidade, estamos falando da questão do aborto, estamos falando da natalidade, mas isto é apenas um aspecto pequeno disso que nós chamamos corpos livres. Nossos corpos, na realidade, não são livres. Nossos corpos são dependentes de uma série imensa de condicionamentos. Então, temo muito que quando a gente fala de corpos livres, a gente tenha uma ideia absolutamente que possa ser muito idealista, uma ideia também muito idealista da liberdade. Isso não vou desenvolver, mas é uma proposta para se entrar aqui. Sugerir a vocês, eu sou filósofa e sou teóloga, e aqui eu não estou abraçando necessariamente a minha tradição católica. Eu tenho muitas dificuldades com a tradição católica e tenho dificuldades com a tradição cristã. Mas não é esse o momento para expressá-las. Mas eu estou convencida de que nós precisamos, como feministas, desenvolver um negócio que se chama espiritualidade. E quando eu falo de espiritualidade, eu estou falando especialmente de desenvolver um conjunto de atitudes, de reflexões, de práticas nutrientes. O que é que me nutre? Será que só dizer assim, ai que raiva que eu tenho do bolso, não me nutre, me dá mais raiva. Ai, como não aguento mais essa situação. Eu ouço todo dia 3, 4, 5, 6 vezes, não dá mais para aguentar. E eu digo, vamos parar de falar, não dá para aguentar. Vamos fazer uma comidinha gostosa, vamos comer junto, vamos pensar em alguma saída, vamos estudar um tema, vamos sentar juntos, ficar quieta, escutando uma música. Eu chamo a atenção porque essa ebulição da política nacional, ela atrofia o pensamento e ela atrofia o mais íntimo de nós, porque nós começamos a ficar com pena. Eu estou falando nós, mas eu falo de mim. Hoje até encontrei um amigo que disse, nossa, aqui no Recife, eu lutei 40 anos para essa porcaria que está aí. Eu falei, peraí, né? Nós não lutamos objetivamente com a convicção de que seríamos vencedoras o tempo inteiro. Não somos, a história humana é assim, sempre foi assim.
Então, o que é que eu resgato dessa história? O que é que eu posso contar? O que é que nós podemos contar umas para as outras que é nutriente dos sentidos da nossa vida? Então, eu desafio a nós mesmas de fazer pequenos grupos em que a gente se nutra, em que a gente estude de novo, partindo do território eu, partindo do território nós mulheres. E como as minhas companheiras já disseram, eu acredito que como nós, apesar da cumplicidade que tivemos com todos os fascismos, militarismos, fundamentalismos, estamos nós agora, nós mulheres, em situação privilegiada na história, porque as coisas mais interessantes, mais originais, estão nascendo de nós. As coisas mais pertinentes, mesmo que a academia não reconheça, mas tem milhares e milhares e milhares de grupos de mulheres nesse mundo que estão tentando outros caminhos. E embora não haja reconhecimento oficial, nós continuamos sustentando a vida. Então, essa sustentação tem que fazer parte de uma espiritualidade feminista que nutra a gente, que não necessariamente tenha que abraçar uma ou outra religião, mas que seja de fato algo que sustente ou ajude a sustentar nesses momentos difíceis que estamos vivendo. Muito obrigada.